Olá, boa noite a todos que nos acompanham nesse 11º webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Esse é um evento que faz parte do processo de divulgação das pesquisas publicadas na nossa revista, uma divulgação que visa aproximar os leitores da revista dos autores e do conteúdo que nós aqui publicamos. Então, hoje eu estou aqui com o Vinícius Félix, que é autor do artigo Efeitos da não correção monetária das informações contábeis no pós-IFRS, e a coautora, a professora Mara Jane Contreira, que eles trabalharam esse artigo aqui, mandaram, né, nos prestigiaram aqui com a revista, publicando esse artigo. E agora nós temos a oportunidade, para aqueles que já leram o artigo, nós temos a oportunidade agora de discutir com os autores os detalhes, as possibilidades de aplicação disso no cotidiano da prática empresarial, as motivações que eles tiveram para fazer essa pesquisa, o que vem pela frente, o que pode ainda ser pesquisado a respeito do tema, principalmente porque a gente tem aí o fantasma da inflação, né? Já não mais fantasma, já é bem real agora, porque já passou de 2 dígitos, né? Então, a alerta sempre, ela precisa estar, né? Nós precisamos estar sempre alerta. Então, esse é um evento, como eu falei, em que a gente tem essa grande oportunidade, é uma inovação da revista, né? Aproximar os autores. Então, o Vinícius, ele é contador formado pela Universidade de São Paulo, ele é analista financeiro, analista contábil, né? Ex-analista do Banco Itaú, e agora ele está numa nova atividade, um novo desafio ainda de analista, né? Continua aí na especialidade de analista. Inclusive, ele vai falar um pouco aí para nós aí no início qual é esse novo desafio dele, esse novo trabalho aí, como é que ele está encarando esse novo trabalho e como isso tem a ver de alguma forma aqui com o artigo, né? E ele já promete aqui que ele vai continuar produzindo aqui já para mandar outros trabalhos, né, nessa parte de analistas aqui, então já vou provocando ele um pouco aqui, né? E a professora Mara, ela é professora da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, né, da FEA-USP. Ela também é diretora financeira da Universidade de São Paulo, tem um vasto currículo aí também, a gente vai resumindo aqui para deixar espaço para eles falarem como autores. E também eu informo que o nosso roteiro é o seguinte: existe aqui uma apresentação dos autores, uma apresentação breve aí, em torno de 20 a 30 minutos, e depois, a segunda parte do nosso webinar, a gente abre para perguntas que podem ser escritas, feitas aqui no chat, e a gente seleciona aqui para que os autores possam responder. Também podem fazer comentários aí nessa segunda parte. Passada essa parte de uns 20, 25 minutos de perguntas e respostas, a gente tem as considerações finais, encerrando o nosso webinar. Eu informo também que o webinar ele está sendo gravado e ele vai ficar disponibilizado para consulta, né, do vídeo no canal do YouTube da Faculdade FIPECAF. Então, de novo, dando as boas-vindas a todos que nos acompanham aqui, já temos uma plateia aqui aguardando, né? O pessoal já ingressou, está ingressando aqui na sala, e então eu agradeço, Vinha, aí você ter aceito o nosso convite aqui para tratar desse artigo conosco. Agradeço a professora Mara também por ter aceito aqui o convite. Muito obrigado e eu passo a palavra então aí para vocês. Não sei quem é que vai começar, vocês se organizam aí e eu estou à disposição aqui para qualquer coisa. Perfeito, muito obrigado, Manuel. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com a Prof. para apresentar esse trabalho que foi feito com muito carinho,
muito suor, muitas lágrimas, afinal foi meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela prof, que o próprio nome já fala muito sobre quem ela é, a Prof. Mara, ela é realmente maravilhosa. E foi assim situando assim um pouco também um pouco do trabalho, né? Ele foi realizado em 2019, então em patamares de inflação muito mais tranquilos do que a gente tem hoje, né? Infelizmente, a gente em 2021 a gente chegou a um patamar de 2 dígitos de inflação e o que deixa esse trabalho cada vez mais, né, relevante, né, nas provocações que ele se propõe. Eu vou compartilhar aqui o slide para a gente começar as discussões, aí aproveito para a Prof. Mari, se ela também quiser fazer alguma introdução ou outra apresentação. Eu só quero dar as boas-vindas a todos, né, agradecer a oportunidade também, né, disponibilizada pela FECAP, pela revista, na pessoa do professor Manuel aqui, né, em possibilitar essa oportunidade de a gente apresentar e discutir e quem sabe ter novas ideias, né, para complementar os estudos, né, que eles sempre estão em evolução, né, e o mundo é dinâmico e as pesquisas também, né, funcionam desse jeito, né, também deve seguir ou acabam acompanhando a evolução, né, as mudanças do ambiente em que a gente se encontra. Então, muito obrigada pela presença de todos e pela oportunidade. O Vinícius vai começar e depois a gente vai complementando, né, ou respondendo depois os questionamentos de vocês. Perfeito, obrigado, Pro. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Já? Sim, coloca no modo de apresentação. Foi, aí sim. Bom, vamos lá, gente. Antes de começar aqui, eu realmente queria fazer uma introdução, né, de como que surgiram as motivações do trabalho. Como eu tinha dito, é o meu trabalho de conclusão de curso, né, ele foi feito em 2019, a gente tinha um patamar de inflação muito mais tranquilo do que a gente tem hoje, e naquele período ali de produção acadêmica, realmente me inquietou bastante, e aí muito inspirado também pelas aulas do professor Ari, né, sobre os efeitos da inflação sobre as informações contábeis, né? Será que realmente não existe mais inflação, já que a gente está tratando com dados nominais? Será que o usuário final da informação não está sendo mais afetado pelo fim, né, pela proibição da correção? Como que está esse assunto, né? Então, isso realmente me inquietou bastante, e eu trouxe esse desafio para trabalhar junto com a prof para ver o que a gente conseguia de resultado, né? Passados mais de 20 anos, será que a gente não tem realmente nenhum efeito considerável sobre as informações contábeis e para o usuário externo? Então, assim, qual é a ideia aqui na apresentação desse trabalho, né? Realmente trazer uma introdução para ter uma imersão do que a gente estava pensando naquela época, qual foi a ideia do trabalho, a estrutura, porque afinal, se a gente fosse falar só dos resultados, teria 5 minutos de webinar, e assim, os resultados já falam por si só. A ideia é realmente trazer esse contexto que a gente está vivendo, e durante muito a produção também acadêmica, que é a produção do trabalho. Mas vamos lá. E eu já queria pedir uma licença também, gente, porque, né, eu sou um contador recém-formado, não sou economista, então aqui eu vou me arriscar a falar alguns termos de economia, mas muito no sentido mesmo de trazer um contexto para ficar realmente mais uma imersão mesmo no que foi o trabalho, né? O que acontece? Quando a gente vai falar de inflação, a gente tem diversas definições possíveis. Mas se a gente for ver na literatura, de uma forma geral, elas têm uma convergência que inflação é o quê? É o aumento do nível geral de preços, né? E aqui eu trouxe um apanhado do que o próprio Banco Central traz no conceito de inflação. E ele diz aqui que a inflação ela é resultante da pressão de demanda, e eu acho que é um conceito muito claro para todos nós, já está na veia, né? Ou seja, uma oferta menor, uma demanda maior, a gente vai ter um aumento dos preços. A gente também tem pressão de custo também, ou seja, né, aumentou os custos, eu não necessariamente vou aumentar o meu preço também para me compensar. As minérias inflacionárias, e aqui a gente tem mais um contexto realmente relacionado com a ideia de memória inflacionária, né? Então, por exemplo, se eu tenho um indicador que calcula a inflação para as pessoas, e daí eu estou considerando dentro dessa cesta o aluguel. Só que o aluguel, na economia que a gente tinha que era indexado, ele era automaticamente corrigido. Então, se eu estou corrigindo, fica meio que um alimentando o outro, né? E isso fica uma bola de neve e vai aumentando, aumentando, aumentando. E, assim, claro, existem outros fatores, como, por exemplo, a emissão de moeda, né? Desenfreada, a gente também tem um aumento da inflação,
haja vista o que a gente tem de contexto histórico, o próprio encilhamento que aconteceu aqui no Brasil. E aí, já aproveito para puxar o gancho de que a inflação, né, não é algo novo no Brasil, né? Visto, por exemplo, o encilhamento que a gente já ocorreu, mas também, indo um pouquinho para a literatura, a gente tem uma certa convergência também de que o highlight, digamos assim, para a inflação no Brasil, ela se dá em relação ao período militar, né, em relação principalmente ao que a gente chama de milagre econômico. E aqui, gente, por favor, né, sem nenhum critério político, realmente só avaliando os fatos, enfim, de alguns textos que eu fui lendo durante o trabalho, né. Enfim, por que do milagre econômico, né? E aí só fazendo uma maior contextualização. Porque nesse período, a gente foi um período de muito crescimento, sim, no Brasil, no início dele. Então, a gente chegou a alguns patamares até de 14% de crescimento do PIB, mas ele estava sendo financiado de alguma forma, né? E literalmente financiado via dívida externa. Enfim, tinha uma grande oferta de capital externo, né, vindo para cá, muitos empréstimos, tanto é que a gente chegou a um momento a ter 50% do nosso PIB só em dívida, decretar a moratória lá na frente. É desse período, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, a Itaipu, a gente tem também as usinas nucleares, né, de energia no Brasil, tem a Rio-Niterói, tem a Zona Franca de Manaus, né, foi de muito progresso, né, e a gente também tem a incrível, claro, né, a Transamazônica nunca terminada até hoje. Mas, enfim, tudo isso, né, a gente foi gerando inflação, né? No começo foi controlada assim, porque é a partir desse período, por exemplo, que a gente tem estabelecendo a correção monetária, né? Só que o controle da inflação, como a gente bem sabe, né, nas aulas de história, ele foi um custo caro, né? Foi a preço de arroz salarial, enfim, tem toda essa discussão que a gente sabe bem. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Que foi uma cascata, né? Então foi subindo os preços, foi descontrolando, até chegar no momento que, claro, eu acredito que quem estava à frente da economia naquele período não imaginava uma crise do petróleo, uma só imagina duas, né? Então isso foi aumentando o preço da dívida, foi ficando mais caro, foi tendo um descontrole inflacionário, até a gente chegar no que a gente chama aqui no artigo de fantasma da inflação, da hiperinflação, né? Que nos atravessou, né, muito, foi um período muito sofrido aqui da história do Brasil, né, eu acredito que não só eu, mas acho que várias pessoas foram atravessadas de alguma forma por essa consequência. Então, por exemplo, nos meus pais, né, e trazendo um efeito pessoal, tem muito ainda na veia aquela questão da compra mensal. Por quê? Porque as pessoas precisavam estocar alimentos, né, gente? Porque o dinheiro derretia de, assim, em horas, em dias, sabe? A gente tinha uma chamada taxa overnight, então era uma loucura. Então era uma corrida para as pessoas tentarem manter o seu, né, a sua capacidade de compra, né? Porque você não tinha ali um referencial para saber que está barato, que está caro. E, assim, acredito que mais do que palavras, eu trouxe aqui uns vídeos só para situar, para fazer uma imersão maior de como é que era viver no período da hiperinflação, né? Período que a gente, inclusive, chegava até 83% ao mês de inflação. Mas agora eu vou torcer para que os vídeos funcionem, vocês escutem os áudios aí. Vocês me avisem se não estiverem escutando, tá bom? Estão escutando? Não está escutando? Não. Vou tentar novamente. Tá sem som. Essa é a parte mais interessante. Peraí, deixa eu descompartilhar. Deixa eu ver se vai agora. Deixa eu ver. Peraí. Estou com 2 monitores aqui, gente. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí a minha tela? Não estou mais? Não, não está compartilhada, não. Voltou? Agora está. Show, deixa eu voltar aqui então. Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Já dizia Faustão. 8h30 da manhã, na porta do supermercado, muita gente já espera a hora de entrar. Muita atenção na porta. 9 horas, é dada a largada. Oi, você foi o primeiro a chegar, não tá cansado não? Fui. Não tá cansado não? Sim. Todo dia corre assim, né? Esse carreirão aí. Ou seja, gente, o CrossFit era no supermercado, tá? Então, se você não quisesse ali perder o valor de como, você teria que correr para buscar, porque as coisas acabavam muito rápido, obviamente, pela frenesi das pessoas quererem comprar antes que aumentasse o preço, porque era um medo enorme as remarcações de preço ali naquela época. E não só isso,
durante a hiperinflação, a inflação era caso de polícia. Então, assim, a gente tinha os fiscais do presidente, que vocês vão entender um pouco melhor com esse outro vídeo aqui. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistamos em nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. E aqui algumas palavras, né, gente? Porque os fiscais, né? Foi um dos planos de tentativa de estabilização econômica, né, no período Sarney. Então, o próprio presidente convidou a população para que fossem os fiscais do presidente, porque a gente tinha um congelamento de preços, né? Foi um frenesi, porque, nossa, imagina, as pessoas estavam naquele furacão de inflação, e daí, de repente, você tinha preços congelados, tabelados. Não caiu drasticamente a inflação, mas, claro que não resolveu, né? Porque a inflação, ele é o sintoma. Então, o que aconteceu ali? Acabou tendo um desabastecimento enorme de produtos, porque, imagina, eu começo a controlar. Se eu sou produtor, eu não vou querer vender por aquele preço, eu pago mais caro nos meus custos. Então, ocorreram verdadeiros mercados paralelos para as pessoas ali, para poder comprar, e é, assim, insano. Eu trouxe mais alguns outros para vocês aqui também. Então, outra questão que eu queria trazer um pouco também em imagens para vocês é a noção do caro barato. Eu queria a opinião de vocês, podem mandar aqui no chat, vocês acham que isso é caro ou barato, porque eu ainda não descobri. De 4.900. Conjunto System Gradiente 80 watts com equalizador gráfico de 2 faixas, duplo cassete e entrada para CD e vídeo. Rack adicional, só 2.980.000. Conjunto Day-by-Day da Panex, 6 peças revestidas com Teflon 2, só 699.000 à vista. Batedeira Valita com pedestal, apenas 698.000 à vista. Ferro a vapor Black & Decker, também pode ser usado na versão a seco. À vista, apenas 400. Eu ainda não sei, será que é caro, barato, gente? E aí, por fim, um último vídeo aqui é que realmente, olha, o salário não era lá essas coisas. Vocês vão entender qual era o poder de compra das pessoas naquela época. Divulgado o novo valor do salário mínimo que entra em vigor hoje. O novo mínimo para os meses de julho e agosto é de 4.639.800 cruzeiros. Esse novo salário mínimo vai ficar congelado até 31 de agosto. Ele já nasce abaixo de $100 e não deve passar de $50 no fim do mês que vem. Agora, em julho, 16 milhões de trabalhadores e 11 milhões de pensionistas e aposentados vão ter de sobreviver com o mínimo do mês passado, que está sendo pago até quarta-feira. E pela inflação esperada nos próximos 30 dias, o poder de compra deles, este mês, não deve chegar a $2 por dia, tanto quanto 4 passagens de ônibus em São Paulo, ou 3 litros de leite C no Rio. Ou seja, apesar dos números aqui que são gigantescos, não valia nada, gente, não valia nada. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né, com tudo isso? É que realmente não foi uma mera coincidência que no Brasil a gente desenvolveu modelos tão robustos de contabilidade para avaliar os efeitos da inflação sobre as informações contábeis, né? Imagine o contexto, né? Agora que vocês estão um pouquinho mais imersos. Você não sabia o que era caro, o que era barato, né? Se você tinha algum dinheiro para receber de uma pessoa, pelo amor de Deus, você ia ligar para ela o tempo todo, porque você queria colocar no overnight aquele valor. Tinha, assim, nos próprios telejornais, assim, quadros só para avaliar de perguntas que as pessoas enviavam. Então, eu tenho dinheiro para receber de fulano daqui a 15 dias, quanto que eu tenho que cobrar? Não sei quanto que eu tenho que cobrar para evitar uma perda, né? Então, assim, a gente vivia um contexto social tão complexo que a gente precisava de ferramentas realmente que nos dessem o suporte para que as empresas não quebrassem. E aí eu trago aqui uma frase que me impactou bastante, que foi uma das leituras aqui do trabalho,
que foi o livro da Miriam Leitão a respeito da inflação. Assim, a empresa estava numa verdadeira sinuca de bico. Por que acontece? Se você, né, e aí pensando num cenário que você não tem relação se é caro ou barato, se eu aumento muito o meu preço, eu vou perder o cliente. E se eu coloco um preço muito para baixo, eu podia quebrar minha empresa, porque, né, você não tem parâmetro. Então, é por isso que a gente tinha ali, claro, essas ferramentas para dar suporte para que as pessoas, né, para que os gestores, para os donos das empresas conseguirem verificar realmente como é que estava comportando ali, né, a inflação nos seus números. E aqui eu vou fazer uma outra introdução, mas aí pensando mais em aspectos técnicos e técnicos contábeis, né, dos dois principais modelos que nós tínhamos aqui de correção das informações. E aí eu pedi uma licença também, né? Sou nenhum professor, mas enfim, é muito mais experiência do que eu fui aprendendo durante o trabalho e também junto com a Pro. Bom, a gente tinha dois modelos, né, como eu havia falado. O primeiro deles, a gente tem instituído, né, oficialmente com a Lei da Sociedade de Apurações, a 6404/76, que é o modelo da correção monetária de balanços. E aí é um modelo assim que, embora ele seja simplificado, né, na questão operacional, ele é muito genial, assim, né, nos resultados que ele nos promove, né? O problema que aconteceu com esse método, e eu já vou explicar um pouquinho com mais detalhes, é que ele foi muito mal compreendido. Levou-se bastante tempo para que, né, a gente conseguisse entender com profundidade o que ele representava. E aí o que acontece? Na mecânica dele, como é que ele funcionava? Então, a gente tinha ali ativos, né, a correção dos ativos do ativo permanente e a correção do PL. Né? E aí, para quem começou a contabilidade depois de 2007, que é o meu caso, que eu estou aqui desde 2012, né, permanente seria, por exemplo, ali o ativo mobilizado, o intangível e alguns outros grupinhos de conta que estavam aí. Então, como funcionava a mecânica? Eu corrijo meu ativo permanente, eu debito, né, aumento, e a contrapartida vai no resultado reconhecendo uma receita de correção monetária. Do mesmo modo, quando a gente fala no PL, a gente acredita o PL e debita a conta de resultado, reconhecendo uma despesa. O líquido entre esses dois, você teria um resultado, ou devedor ou credor, para saber qual foi, né, se foi um ganho ou se foi um prejuízo com a inflação. O que acontece? Por ser simplificado, ele foi muito mal compreendido, como eu estava dizendo para vocês. Então, o que vem muito claro para mim aqui são os exemplos do professor Ari, para entender de forma muito clara o que acontecia nesse efeito. Então, por exemplo, né, você tinha lá a sua atividade na empresa e você teve lá uma receita de 100 mil reais. Perfeito. Daí você teve uma despesa ali de 50 mil reais. Perfeito, seu lucro foi de 50, né? Ou melhor, eu vou mudar o exemplo, vou ficar mais didático, me perdoe. Você tem 100 mil de receita e você tem 150 mil de despesa. Você teve um prejuízo de 50 mil. Beleza. E daí, só que você tem ali na sua estrutura um ativo permanente maior do que o valor do seu PL. Então, você acabou tendo alguma receita ali de correção monetária. Vamos supor que você teve ali uma receita show, hein? Você tem um permanente top. Você conseguiu uma receita ali de 100 mil reais de correção monetária. Claro, gente, são exemplos esdrúxulos, tá? E daí, no final, você teve um lucro de 50 mil reais, digamos assim, né? Aí vem a famosa pergunta do professor Ari, que ecoa na minha mente até hoje, né? Você distribuiria esse lucro? Muita gente falaria que não vou distribuir, porque isso aqui é só um efeito da correção, e é como as pessoas entendiam, né? Não tem um caixa de verdade ali, né? Isso aqui é só um ajuste, né? Eu tenho, na verdade, um prejuízo de 50. Tá bom, aí a gente vai lá, muda a situação. E a gente tem um inverso, a gente tem um lucro. A gente tem, sei lá, agora 100 mil de receita e 50 mil de despesa. Eu vou ter um lucro de 50. Beleza. Só que daí eu vou lá fazer minha correção e eu tenho, na verdade, mais 50, só que agora mudou a estrutura, né? Meu PL está maior que meu ativo permanente. Eu tenho ali uma despesa de correção monetária de 30 mil reais. E aí, o que você vai fazer? Você vai distribuir lá o lucro de 50 ou você vai distribuir o lucro de 20, né? Muita gente distribui o lucro de 20. Por quê? Porque aí você começava a chegar, e o próprio professor Ari, genialmente, explicando sobre isso, você chegava a algumas situações por falta desse mal entendimento, né? Porque as pessoas acreditavam que no limite, bom, eu não vou, olha um absurdo, né? Eu não vou fazer nada, eu vou só manter minha empresa aqui, a inflação está alta, eu vou só deixar meus valores aqui no imobilizado e eu vou ter lucro. E isso é irreal, né? Não faz o menor sentido. A confusão estava aí, na verdade, em relação ao entendimento da estrutura ali da genialidade da CMB. Porque, na verdade, e vou explicar um pouquinho mais de detalhes mais para frente,
é que a gente, na verdade, tinha um ganho com passivos monetários e uma perda com ativos monetários. E isso ali naquele líquido daquele modelo acabava dando a impressão de que bastava ter um permanente para você ter um ganho, digamos assim, né, de correção monetária. Beleza, dadas essas questões, essa dificuldade, e que a correção da CMB era numa linha só, e não nas outras linhas do balanço, a gente foi desenvolvendo ali um método muito mais robusto de correção, que é o método da correção monetária integral de balanços, que é a famosa CMI, que foi instituída pela CVM, né, em 1977, e que, assim, eu não vou entrar no mérito, até porque isso é uma aula, nem tenho condições de fazer isso, mas é um método muito mais robusto, que vai fazendo correções linha a linha, e você tem realmente uma visão muito mais detalhada dos efeitos da inflação. Que aí é onde a gente começa a ter realmente os conceitos de ativo e passivos monetários, como eu já adiantei, né? Ativos monetários a gente tem uma perda, digamos assim, automática, os passivos não monetários a gente tem ganhos, passivos monetários, perdão, a gente tem ganhos. E aí vocês podem imaginar, por exemplo, no ativo monetário, por exemplo, as próprias disponibilidades, os clientes, os valores a receber, de uma forma geral, né? E assim, aí, trazendo até um exemplo para elucidar isso aqui melhor, e não vou tentar não me estender tanto. Por exemplo, né, se eu tenho um dinheiro, né, só para exemplificar um pouquinho a perda aqui que a gente tem com ativos monetários. Eu tenho 100 mil reais, só que eu não gosto de banco, o banco cobra uma taxa muito grande, eu vou guardar no banco baú da minha cama aqui embaixo, porque eu não vou pagar taxa para ninguém. Beleza, isso agora é em março de 22, mas se eu for lá em março de 23, esses mesmos 100 mil reais, eles não vão comprar a mesma coisa do que de 2022, né? Então, essa é a questão de você perder dinheiro ali no ativo monetário. Da mesma forma, acontece, por exemplo, se eu vou lá e pego um empréstimo no Bonzinhos Bank. Então, vou lá no Bonzinhos Bank, e daí pego os mesmos 100 mil reais, eu tenho 10% de inflação, então, assim, eu deveria, né, pagar ali 110 mil reais para o banco do meu empréstimo, digamos assim. Mas aí não me cobra nada. Então, assim, o que eu tenho nesse sentido? Eu tenho um ganho, né? Porque, assim, se ele tinha que cobrar 110 mil e eu paguei 100, eu estou amortizando uma parte de uma dívida. Bonzinhos Bank foi super legal e deixou eu diminuir minha dívida com ele, eu tive um ganho nessa situação. Então, assim, esse é o contexto, né? A gente tinha essas duas mecânicas ali para corrigir as informações contábeis. Só que daí a gente teve, né, o plano real, que mudou bastante esse cenário. E aí, trazendo de uma forma bem simplificada para vocês, uma linha do tempo para a gente discutir melhor esse aspecto do que aconteceu. Então, a gente tem ali em 76, né, a CMB, 87, a gente tem, né, a CMI, né, obrigatória ali para as companhias de capital aberta para publicar as informações em caráter complementar. E a gente tem 94 o plano real. E aí é feito cascata, porque um dos objetivos do plano real era acabar com essa memória inflacionária, né? E o que sobrava ali na conta era a correção monetária de balanço. Então, vamos acabar com a correção monetária. E daí, em 1995, a gente tem a Lei 9249, né, que proibiu a correção monetária das informações justamente por esse critério. E daí, a gente começa a pensar realmente no que levou, né, a esse fim, porque a gente tem diversos efeitos, né, pensando aqui de não reconhecimento da inflação. A gente tem problemas sobre a distribuição de lucros, como eu estava dando aqui o exemplo, tem um problema em relação a pagamento de impostos, mas aí um disclaimer, né, Receita Federal não é nada boba, ela criou alguns mecanismos para poder não sair perdendo nisso. A gente pode, né, de repente, falar com mais profundidade, se alguém quiser, sobre essa parte. E, enfim, e o próprio usuário externo, né, porque assim, quando a gente fala no método da correção monetária integral de balanços, embora a gente CMB e CMI a gente tenha, né, o mesmo objetivo, você não tem aquela informação porque você depende de informações de dentro da empresa, de quando que se constituíram os ativos, né, quais são as datas, enfim, para poder avaliar realmente linha a linha. Então, quem perde no final é realmente quem está ali na ponta, né? Porque não tem a transparência de saber se, né, alguns absurdos, assim, que a gente nem imagina que acontecem. Então, por exemplo, lá a empresa divulgou um lucro, mas na verdade já teve um prejuízo. Ou divulgou um lucro grande, mas na verdade não era tão grande assim. Então, sem a correção, a gente acabou a essa mercê, né? E aí, dado todo esse contexto, pensando aqui em histórico de inflação, conhecimento que foi desenvolvido no Brasil para poder tratar essa questão da inflação nas informações contábeis, a gente fez a grande pergunta:
Será que realmente, passados mais de 20 anos, a gente não tem mais nenhum efeito, né, da inflação sobre as informações contábeis? E agora sim, finalmente, a gente entra para falar um pouquinho da pesquisa que a gente fez, né, que foi justamente com esse objetivo de avaliar, né, e aí a gente está falando de um corte de 12 anos, se passado todo esse período, né, desde o fim, se a gente realmente não tem mais efeito, né, da inflação sobre as informações contábeis. E daí nesse artigo a gente trabalhou 3 proxies, né, uma delas foi endividamento, outra rentabilidade, e a outra em relação ao imobilizado. E aqui um ponto de provocação do imobilizado é porque a gente passou pela convergência das normas internacionais de contabilidade, a gente queria saber se realmente qual é o efeito, né? Será que atenuou, né? Pensando que é um ativo não monetário, qual foi o resultado sobre isso? Então, muito gentilmente, né, a gente conseguiu uma amostra pela FPCAF, através da revista Melhores e Maiores, e aí a gente está falando de uma amostra de 278 empresas, claro, porque a gente fez alguns filtros para poder fazer análise da inflação, para esse período, que é relativamente longo, são 12 anos, no período de 2007 a 2018. E aí, a gente pegou essas 278 empresas para fazer essa análise como um todo, e essas 229 empresas de diversos setores, como vocês estão vendo aí, para verificar de forma setorial como se comportou o efeito da inflação. Eu não vou entrar muito nos aspectos estatísticos, porque foram ferramentais para pesquisa, mas a gente fez testes, né, para verificar, por exemplo, qual era o parâmetro que a amostra seguia, se ela era paramétrica ou não paramétrica, ela não paramétrica, e aí, né, como a própria literatura nos indica quais são os testes para ser utilizados, nós utilizamos testes de Wilcoxon e dos sinais para poder avaliar, porque a gente identificou que é uma amostra do tipo emparelhada. Por quê? Emparelhada ou dependente? Porque a gente está verificando dados que foram tratados, dados nominais e dados corrigidos. Beleza, aí a gente tem o primeiro resultado geral, digamos assim, que é o das 278 empresas, né? O que a gente já esperava, a gente identificou nesse período uma diferença estatística entre dados nominais e corrigidos muito grande, né, para todos os 3 indicadores. Então, de uma forma resumida é isso, né, a gente teve essa diferença estatística, e o que indica, ou seja, que a gente teve potenciais prejuízos informacionais para os usuários da informação nesse período que estavam vendo dados nominais e não os dados corrigidos. Indo mais além, que foi a gente pensando agora na análise setorial, a gente trouxe aqui por cada setor como que se comportou essa questão da correção. Então, quando a gente fala em endividamento, esmagadoramente a gente teve aqui diferença significativa para todos os setores, né? Vocês podem ver aqui pelo próprio P-Valley, que não tem nenhum próximo de 5%, pelo contrário, muito longe, são assim, enormes aqui, né, estatisticamente falando. E aí a gente teve como destaque os setores de energia, produção agropecuária, bem de consumo. E é um disclaimer, né? Porque, assim, a gente tinha uma limitação para poder fazer essa pesquisa, então, assim, limitação de páginas, inclusive, então, isso aqui fica até de ensejo, já adiantando para trabalhos futuros, porque que determinados setores, né, eles reagem de uma certa forma à inflação. Será que é só realmente em relação à estrutura patrimonial que ela tem? Então, é uma das nossas inquietações também que fica aí para a gente fazer mais pesquisas, né? E quando a gente fala em endividamento, quais são os potenciais prejuízos que a gente identifica? Claro, não são só esses, são muitos outros, mas os principais, né? A própria mensuração em si, né? Você vai liberar uma grana para uma empresa que está altamente endividada, será que ela tem capacidade? Claro, aí, fazendo um parênteses, né? Sem ser a discussão de estrutura de capital, mas dívida num sentido negativo, digamos assim, né? A própria estrutura de capital, né? Então, você vai ter um número distorcido ali, e também a questão dos covenants, né? Como você vai saber se essa aquela empresa que está ali com você num contrato, ela está alcançando aquele objetivo pré-acordado, né? Será que ela não está passando? Como é que eu vou saber? Não tenho a informação correta? E aí, rentabilidade. Rentabilidade foi um comportamento, assim, parecido com o endividamento, dado 2 exceções. Uma delas foi o setor de transportes e o setor de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente chegou à conclusão de inconclusivo. Por quê? Porque, como eu estou mostrando aqui para vocês no slide, nós temos 2 tipos de testes, né? Temos o Wilcox e sinais. E se vocês observarem aqui nele, deixa eu passar uma... vocês veem que eles têm valores diferentes, né? Um tem diferença significativa e o outro não. E aí, né? Inconclusivo.
e com exceção aqui do setor de transportes, que a gente teve como não diferença significativa. Os demais, todos com diferença significativa. E aí o top 3 também, indústria da construção, química e petroquímica e bens de consumo foram o que mais destacaram aqui. Claro, todos estão com muita diferença, mas esses foram os que mais se completaram assim, acima dos demais. Potenciais prejuízos econômicos, né, da informação é você realmente avaliar com qualidade a viabilidade econômica da empresa, né, ruídos na avaliação do custo de oportunidade e realmente queimar patrimônio, né? Assim, como é que está a questão da distribuição? Será que ela está distribuindo realmente dinheiro ou está queimando patrimônio? Ele está devolvendo capital para as pessoas? E aqui o imobilizado, que é o que a gente já esperava realmente ter um número bastante discrepante, né, dado já a sua própria natureza, como a gente discutiu. E a gente também tem aqui, né, os top 3, né, energia, por exemplo, destacando bastante, varejo, química e petroquímica como os maiores números. E aqui foi realmente para a gente verificar, bom, a gente teve a convergência, mas o que mudou aqui, né? E a gente viu que realmente continua um número bastante expressivo em relação às diferenças, comparando números nominais e corrigidos. A gente foi além, porque a gente achou que o espaço. Então, a gente rodou mais análises para ver como que se comportava, e eu acho que é o que mais nos intriga para dar, é mais intrigante para nos dar continuidade ao trabalho, né, de por que se comporta dessa forma. E a gente verificou que quando a gente viu ano a ano, esses setores, eles se comportaram de forma muito diferente, né? Claro, tem um caráter matemático de tudo isso, que é você ver um todo, né, 12 anos e ver ano a ano. Mas, como vocês podem ver aqui, a gente vê que tem setores que durante todo, né, a série histórica, eles ficam abaixo do nível de significância, ou seja, apresentam diferença significativa ali para os números. Mas alguns outros não. Uns estão ali não apresentando em algum ano, mas em outros sim. E, enfim, isso é bastante assim intrigante no nível de pesquisa de como a gente consegue ir longe ainda para descobrir mais como é que a inflação tem afetado as informações contábeis. A mesma forma no endividamento, né? A gente tem comportamentos aqui até difícil de ver o gráfico, que eles são bastante assim voláteis, né? Uns ali de novo abaixo do nível de significância, mas outros nem todos os anos estão. Então assim, o que acontece, né? Teria que ter ali mais pesquisas para a gente poder descobrir o porquê disso. Mas agora quando a gente fala do imobilizado, não, imobilizados todos, esse aqui é o nível de significância, só para explicar melhor para vocês, que é o 0,05% ali, não, 5%, mas está em número decimal, que a gente vê que nenhum setor ultrapassou o nível de significância, ou seja, a gente tem diferenças enormes em relação a números nominais. E, bom, gente, é isso. Agradecer. Estamos aqui abertos, eu e a Prof. Mara, para conversar um pouco sobre o trabalho. Muito bem. Muito obrigado, Vinícius, pela exposição. Aí trazendo memórias, né? Trazendo memórias de um período que você não conheceu, na verdade, né? Pela sua idade, né? Então, pedi para você compartilhar aí, né? Para a gente conversar aqui. Depois, se precisar, você volta aí, se precisar recorrer a alguma parte aí. Então, como eu falava, né? Os vídeos que você exibiu, ele trouxe a memória aí de algumas pessoas, né? De outras não, que estão nos acompanhando aqui na palestra, assim como também os que vão assistir ao vídeo depois, né? Muitos não têm essa memória. Então, é interessante que quem não viveu esse período não tem a noção, né? Como tudo, né, Jane, na vida, o lugar de fala é daqueles que vivem a situação, né? Para contar. E a gente parece que tem aí o risco, né, o perigo de que momentos históricos retornem, né, em função de que a gente, por exemplo, ainda não saiu de uma pandemia e a gente está agora com um conflito, né, de guerra internacional que afeta a cadeia de distribuição, afeta a economia de modo geral. Então,
a gente se acostuma, obviamente, com períodos de calmaria, com períodos, e a gente pode até imaginar que eles vão continuar, o mar vai continuar sempre calmo, né? Mas o mar tem momentos agitados e tem momentos calmos, né? E então, nesse sentido, a alerta, né, e os efeitos reais, né, da inflação na informação contábil foram apresentados, independente da gente não estar num período de economia hiperinflacionária, que é um ponto importante, porque fica parecendo que não tem efeito, né, Vinícius e gente? Fica parecendo que não tem efeito porque a inflação não é uma hiperinflação, como naqueles casos ali. Mas o estudo mostra que tem esses efeitos, não é mesmo? Então, nesse sentido, eu acho que a relevância do estudo aí fica pautada. O Carlos Alberto, a quem eu agradeço a participação aqui no nosso evento, ele colocou algumas perguntas aqui, tá? E eu vou ler aqui, acho que vocês acompanham aí no chat também, mas eu vou ler aqui. Ele faz uma pergunta. A norma contábil NBCTG 42, que se refere aí a S29, né, está vigente no Brasil e está sendo aplicada pelas empresas, que é a norma sobre economia hiperinflacionária, né? Então ele faz essa pergunta. Tem uma pergunta ainda na sequência do Carlos, que é a respeito da avaliação a valor justo de ativos, né? Então, eu não sei se vocês querem comentar primeiro essa da 42, né? E depois a gente vê a do valor justo lá. Claro. Vamos lá, você quer começar? Como Não, a gente faz? posso falar, você pode falar. Bom, foi o Carlos, né, que fez a pergunta? Isso. Bom, Carlos, a norma é vigente, mas ela, na realidade, ela estabelece que para ser exigido, né, o uso da correção monetária, a inflação acumulada deveria ser, nos últimos 3 anos, ser algo próximo a 100%. Se a gente fizer a conta, né, mesmo com os 10%, ainda a gente está longe do que a norma coloca como parâmetro para voltar à obrigatoriedade de usar a correção monetária, né, nas demonstrações. Então, se a gente pensar, né, numa inflação de próxima a 100% em 3 anos, é algo que vai ser muito mais sensível, né, na vida das pessoas do que aquele que a gente está vivendo hoje. Porque hoje, com os 10%, a gente já sente, né? Eu acho que todo mundo que, de alguma forma, está relacionado ao mercado de trabalho, que tem que sobreviver, né? Quer dizer, uma pessoa que está na fase adulta de responsabilidade, sente essa inflação, né? Em tudo que está fazendo, né? A hora que chega ao supermercado, a hora que vai comprar né, roupas, no lazer, quer dizer, em tudo, né? No combustível, quer dizer, em todos os lugares a gente consegue perceber esse aumento de preço. E isso nós estamos falando algo perto de 10%. Quer dizer, para eu chegar a 100%, a nossa inflação vai ser algo próximo a 30%, né? Tudo bem que eu estou falando que seria capitalizado, mas é algo quase 3 vezes maior do que o que a gente tem hoje. Então, se hoje a gente já sente, imagine com 30%. Então, é um critério, eu diria, que é muito rígido, né? Ou num período já muito crítico para que a gente tenha o uso dessa ferramenta para a correção das nossas informações. Então, no meu entendimento, a gente deveria aplicar com uma inflação menor do que o patamar que foi estabelecido pela norma. Tá? Pertinho da gente aqui, nós temos a Argentina fazendo uso já da correção monetária das demonstrações contábeis. Tá? Acho que já faz 2 ou 3 anos, que é obrigatório na Argentina, porque ela atingiu esse patamar aí, né, que não é nem um pouco desejado desse 100%. Tá? Então, empresas no Brasil que têm investimentos na Argentina, obrigatoriamente estão corrigindo as demonstrações para poder fazer as suas equivalências, a sua consolidação e tudo mais. Tá? Então, nós, de forma indireta, estamos retomando, né,
o uso da correção monetária. Então, alguns já tiveram que relembrar, de fato, como que isso funciona, né? Porque quando eu fiz graduação na FEA também, e lá, né, como o Vinícius disse, né, o professor Ariovaldo, o professor Barbieri, que foi o meu professor, na realidade isso era ensinado, né, como fazer correção monetária integral das demonstrações contábeis, né? O Vinícius também passou por isso, né? Quer dizer, eles ainda permanecem até hoje ensinando, mesmo não sendo mais aplicada desde 95, tá? Então, é aquele... não que a gente gostaria de voltar a utilizar, mas o conhecimento, o entendimento da distorção que a inflação provoca nas informações, eu acho que isso é válido, né, para quem trabalha, para quem estuda, né, a parte contábil e a parte das informações. Não preciso fazer, mas entender o impacto, acho que é importante. Então, eu espero, Carlos, não ter que voltar, né, ou ter que ensinar, porque eu só tive aula, eu não dei aula de contabilidade, né, de correção monetária integral, mas eu espero não ter que voltar ter que ensinar e voltar a ter que aplicar isso na prática, tá? Esse é meu sonho. Eu espero que a inflação ela recue para patamares menores do que estão hoje. Jane, me permita aí um comentário nessa sua fala, que na verdade a inflação ela afeta o poder aquisitivo da moeda, e, portanto ela afeta, ela é um fato econômico, então a captura desse fato econômico é uma responsabilidade da contabilidade, né? E vamos lembrar que a contabilidade regulada, obrigatória, é a contabilidade financeira, é a contabilidade tributária, mas nós temos a contabilidade gerencial, né? Que inclusive é a origem da contabilidade, ou seja, para servir de instrumento de monitoramento, de controle pelos gestores. Então, nesse sentido, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas informações. Então, vamos supor que eu sou lá um controller, um contador gerencial, um gestor, e eu preciso tomar algumas decisões que não estão ligadas à norma contábil, à regulação ou à tributação, mas sim à manutenção da capacidade operacional da empresa. Por exemplo, repor um estoque, eu preciso saber o custo de reposição, né? O preço de reposição desse estoque, é um exemplo. Eu vou pagar dividendos, né? Quanto que eu posso distribuir de dividendo? O Vinícius falou de alguma maneira isso também na apresentação. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco desse uso gerencial, né, dessa informação, ou seja, os contadores precisam saber gerar essa informação, monitorar, e os gestores precisam usar concretamente em tomadas de decisões. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, reforçassem um pouquinho desse aspecto. E aí, deixa eu só pegar a pergunta aqui a sequência aqui da pergunta do Carlos, que é a respeito da avaliação a valor justo de ativos, com base no CPC 46 e FRS 13, é uma forma de aplicação e reconhecimento da correção monetária nas informações contábeis, ele pergunta, né? Da mesma forma, o ajuste de avaliação patrimonial, DIM de COST, na base lá da NBCT TG1000 e resolução do CFC, né, ele continua a pergunta se são formas de avaliação, né, do efeito da correção monetária. E aí ele pergunta se existe projeto de lei para voltar à correção monetária, que ele cita de 95, acho que a gente comentou um pouquinho da inconveniência de voltar a isso, né? Mas, enfim, o ajuste a valor presente ou o valor justo, eles capturam, de alguma forma, eles mitigam um pouco esse efeito? Acho que esse é o centro da pergunta dele. Então, vamos por partes aí. A gente fala sobre os três assuntos. O que eu tenho visto ainda, Manuel, das empresas, eles não têm se preocupado em incorporar, por exemplo, o efeito da inflação na questão de distribuição de dividendos. Quer dizer, ainda o nosso lucro societário é a base da distribuição de dividendos. Tá? Para fins, né, de questão de análise de reposição,
eu acho que isso seria bem-vindo do lado da gestão da empresa, mas não é algo reportado ainda. Então, o que eu sinto é que as empresas ainda sentem, mas ainda meio que estão como se tivessem, não é receosas, elas estivessem resistentes a voltar a ter que colocar a inflação de fato dentro das suas análises. Tá? Tanto para custo de reposição, e aí, obviamente, se você está olhando, você estaria olhando para o futuro na remarcação do seu preço, e para a distribuição de dividendos. Eu acho que a gente, talvez, dessa resistência das empresas, eu acho que talvez decorre um pouco do nosso momento especial, né? Desse momento que a gente está saindo, né? Que é a pandemia, onde você tem falta de insumos, quer dizer, o nosso mercado, né, a economia, ela está um tanto quanto desregulada, né, em termos de oferta e demanda de um monte de bens. Então, eu acho que hoje eles ainda, assim, eles podem não considerar na distribuição dos dividendos e não considerar na reposição, é porque eles estão, de algum modo, conseguindo, talvez, aumentar a sua produção num volume, né, talvez eles não estivessem esperando, principalmente alguns setores, né? Então, se a gente pegar a construção civil, nunca se vendeu tanto cimento. Então, embora você tenha um aumento nos custos, o preço do produto final também aumentou, mas ele ainda não tem essa percepção, porque ele está aumentando a sua venda, então, mesmo que sua margem esteja ficando um pouco menor, ainda nessa composição, ainda as coisas fecham. O problema é a hora que você tem aumento de custos e você não tem mais um aumento, né, uma retomada nas vendas, né, ou um aumento, um crescimento na sua receita. Então, acho que aí você começa, se a minha receita não aumenta, eu obrigatoriamente vou ter que tomar mais cuidado com os meus custos e as minhas despesas. Né? Então, depende de onde você está o foco. Por enquanto, pelo menos a minha percepção, as empresas estão com foco na receita. Como a receita vem crescendo, diminui a margem, mas ainda isso é possível dentro do todo, né? E o lucro continua um resultado bom, né? Um compensa o outro, né? Aquela discussão entre margem e giro, né? Então, um está compensando o outro. Bom, olhando então para a segunda pergunta do Carlos, quando a gente fala da marcação ao mercado, do ajuste ao valor justo, não necessariamente o seu cálculo incorpora a inflação. Porque quando eu estou calculando o valor justo, sei lá, vou colocar de uma aplicação financeira que talvez seja mais simples, eu simplesmente estou reconhecendo o efeito da oscilação da taxa de juros. Se eu pegar um título simples, pré-fixado, por exemplo, que paga 10% ao ano. Se a taxa foi para 12 ou para 8, eu estou reconhecendo esse impacto apenas. Isso não necessariamente tem relação com a minha taxa com a minha inflação. Quer dizer, o que a correção monetária faria é olhar qual é a sua receita financeira real. Você, de fato, teve receita financeira? Ou você não teve? Quer dizer, essa marcação ao mercado, ela não necessariamente inclui inflação dentro da sua conta, porque tem a ver com o que você tem, por exemplo, na sua aplicação financeira. Quer dizer, qual é o índice de correção? Então, se eu tiver um título que paga CDI, eu vou receber 100% de CDI, por exemplo. Mas qual que é a minha relação Selic e IPCA? Quer dizer, nenhuma. Né? Pode ser que, quando eu olho para a minha inflação e o governo decida aumentar a taxa de juros, obviamente ele está olhando inflação, taxa real, para ter uma estimativa da Selic. A Selic tem esses dois componentes, mas não necessariamente a minha Selic gera um retorno real. Se a gente voltar, não para muito tempo atrás, para alguns meses, onde a minha Selic estava muito menor do que está hoje, a minha Selic era menor do que o IPCA. Então, se eu fizer simplesmente essa consideração, eu deveria ter uma despesa, né, com a minha aplicação financeira e não uma receita, mesmo marcando ao mercado. Quer dizer, a marcação ao mercado, ela fez o ajuste do meu ganho, mas ela ignorou o efeito da inflação. Aí isso serve para todos os itens. Se eu tiver uma aplicação financeira que esteja atrelada à inflação, isso então eu consigo capturar.
né? Quer dizer, eu tenho a inflação mais uma taxa real de juros, tá? Então, a marcação ao mercado, ela não substitui a correção monetária integral. São critérios distintos. Em relação ao custo atribuído, que você mencionou, que está relacionado à adoção inicial das normas internacionais, o que foi feito? Na realidade, como nós tínhamos, né, se a gente pegar de 95, né, até 2008, que foi quando a gente adotou as normas internacionais, nós tivemos esse período sem nenhum ajuste, né, no nosso imobilizado, nem de correção, nem de revisão, nem de nada. O que a norma permitiu foi que as empresas pudessem fazer uma análise do seu ativo imobilizado para saber se aquele número representava a realidade ou não. Por quê? Qual era o objetivo no final das contas, né? Imagine que eu chegue à conclusão de que o número que eu tenha contabilizado no meu ativo imobilizado não representa em nada os meus ativos. Quer dizer, se eu parto dessa base para usar a norma internacional, não resolveu nada. A minha base inicial está errada. Tudo que eu fizer dali para frente vai ser consequência disso. Então, o que a norma permitiu foi essa revisão para ver se o valor que você tinha no seu ativo imobilizado estava muito distorcido. E se estivesse distorcido, que foi o caso de algumas empresas, né, que algumas empresas chegaram a essa conclusão, a norma permitia, então, que ela ajustasse essa base inicial, né, reconhecendo esse resultado no patrimônio, para que no fim, né, o objetivo era a sua base inicial agora representa a realidade. Então, daqui para frente, então, a depreciação vai representar a realidade, o teste de impairment também, quer dizer, no fundo, a gente precisava arrumar o nosso saldo inicial desses ativos, porque adotar a norma internacional partindo de um valor inicial incorreto iria gerar informações incorretas no futuro. E a gente está falando de ativos de longa duração, então você iria permanecer com esse erro por muito tempo. Tá? Que é diferente dos ativos monetários, né? Você acaba recebendo e pagando ele em 1, 2 anos. Então, em 1, 2 anos você acerta, mas no imobilizado, não. Isso iria ficar por muito tempo. Nem todas as empresas fizeram, mas o objetivo era corrigir a base inicial. Não sei se eu respondi exatamente o que ele perguntou. Bom, eu ia também fazer uns comentários aqui, uns humildes comentários, né? Porque depois da Profimário fica difícil falar. Vamos lá. Primeiro, em relação, né, Manuel, que você estava falando também da pergunta, né, de por que a gente não está utilizando lá a norma internacional das economias hiperinflacionárias. Eu acho que tem um aspecto que o professor Ari ele discute bastante nos artigos dele, que eu acho que a gente conta muito pouco também a nossa experiência nacional com esse tema, né? Às vezes a gente acha que muito de fora é muito melhor, só que a gente tem aqui no Brasil uma experiência, né, em tratar a inflação muito robusta, né? A gente viveu períodos hiperinflacionários que a gente tinha que gerar informação contábil para tomada de decisões. E aí, aproveitando esse gancho, né, do que você falou, em relação à contabilidade gerencial, de gerir informações, eu acredito que tem alguns problemas, né, na minha humilde opinião. O primeiro deles é que eu acho que, infelizmente, a contabilidade ela é vista de uma forma restrita apenas para atender o fisco. Não que seja melhor ou pior, né, mas eu entendo que tem muito essa visão ainda, né? Então, sobra pouco espaço para poder pensar sobre outros aspectos. E tem uma outra questão também que a gente na FE ainda tem a oportunidade de aprender contabilidade, né, sobre, né, de correção monetária de balanço. Mas como está isso no Brasil? Como estão as outras escolas de contabilidade? Será que as pessoas têm essa noção? E se a gente não fala, né, o assunto vai se perdendo e as pessoas acabam realmente não tendo noção. E assim, eu não sei quantos, assim, né, dos analistas de mercado, de investimento também levam em consideração tudo isso, ou qual grau de formação, até porque, né, é muito técnico, é muito específico. E se a gente existe um critério para cada um, né, você imagina para o usuário que, sei lá, um investidor, mas está iniciando, que não entende tanto, que pega as demonstrações contábeis para ver e toma uma decisão errada, né? Então, sim, são muitos potenciais prejuízos que a gente pode ter. Então, acho que essa é a mensagem.
São muitas mensagens, né? Mas, enfim, né? Acho que um estudo, né, Vinícius e Jane, a respeito que vocês mostraram que nos setores tem diferença, né? Tem muita diferença, diferenças importantes da inflação, né? Mas a gente está falando da inflação como um aumento generalizado de preços na economia como um todo e tal, né? A discussão de inflação setorial, né? Ali também a gente está falando de um subsetor, né? Do subsistema econômico, vamos dizer assim, né? Talvez faça mais sentido esses números como uma inflação setorial, né? Um efeito setorial, porque o estudo foi feito olhando de maneira generalizada, tanto em termos de estrutura, né, não foi diferenciado estrutura e tal. Vocês pensam em abrir um pouco mais isso, ou trabalhar um pouco dados mais setoriais sei lá, de repente mostrar que o efeito, né, dentro de um setor, ele pode estar representando, por exemplo, uma descapitalização da empresa, né, uma perda de patrimônio, né, ao, por exemplo, distribuir dividendos sem levar em consideração o efeito da inflação e tal. Vocês, como é que estão os estudos aí? Deixa eu... É assim, né, Manuel? Eu acho que a gente pensa em pegar esse estudo, porque a gente fez uma análise setorial, mas o que não se analisou dentro das empresas de cada setor é quais são as diferenças de estrutura dentro delas. Porque a gente tem alguns resultados interessantes. Quer dizer, quando eu olho o acumulado de 12 anos, tudo tem diferença. Quer dizer, na realidade, o efeito da inflação é bem esse, ele é cumulativo. Né? E aí a diferença dos 12 anos é relevante. Quando eu olho o ano a ano, quer dizer, muitos anos, se a gente pegar ainda para rentabilidade, a grande maioria dos anos, pontualmente, não tem diferença significativa. O problema é o efeito cumulativo de tudo isso. Quer dizer, eu posso não ter uma diferença agora relevante, no outro ano também, mas na hora que eu considero tudo, então, assim, a diferença, a somatória das diferenças, no fundo, ela acaba sendo relevante. Então, no fundo, é isso. Não tem diferença, né? A grande maioria dos anos, isoladamente, não tem diferença, como se estivesse tudo bem. Mas o cumulativo não mostra isso. Então, o que eu acho que agora o próximo passo é olhar para esses setores e tentar entender a diferença na estrutura da empresa. Porque eu posso ser da mesma empresa, mas a gente é do mesmo setor, mas ter estrutura de capital diferente. Né? Então, por exemplo, posso citar aqui um caso que eram duas empresas concorrentes e dentro do mesmo setor, que era a Sadia e a Perdigão, que a gente até utilizava as duas empresas quando a gente dava aula de análise das demonstrações, porque elas, embora estivessem exatamente no mesmo setor, elas tinham estruturas muito distintas. A Sadia era muito mais endividada, né? E obviamente com alguns benefícios em alguns anos no seu resultado, quando em comparação à Perdigão, mas são estruturas diferentes, né, que as empresas adotam e consequentemente com impactos distintos da inflação. Então é poder discutir um pouco o que faz com que uma empresa, né, ou qual é a estrutura da empresa que normalmente indica que você tem uma diferença mais ou um impacto maior da inflação. Né? Eu acho que isso seria um resultado importante. Pelo menos a gente teria um parâmetro, um guia, né? Quer dizer, a empresa com a estrutura de capital neste modelo normalmente tem um impacto da inflação maior. Né? Eu acho que isso é algo que a gente pretende explorar, né, com os dados que a gente tem, para poder entender um pouco mais. Mas eu acho que essa visão do cumulativo ser relevante e o individual não necessariamente ser, isso também mostra um pouco do que a gente sente. Né? A inflação de 2%, 3% ou 5% parece que não me impacta, desde que eu não some. Porque se eu acumular 12 anos, eu vou ver que isso não é verdade.
né? Agora, com 10, 11, né, isso fica um pouco mais perceptível, né? Mas, como eu disse, eu espero que essa inflação reduza e que a gente não chegue nem perto do que a norma estabelece para a adoção da correção monetária integral. E não que a gente não possa usar o conceito, né, o entendimento, para a gente poder mensurar, de fato, qual é o ganho real, né, o resultado real da empresa, para que ela não se descapitalize, né, distribuindo dividendos um montante maior do que devia, né, para que ela, no fundo, olhe para a sua continuidade, né, que é um, né, dos nossos pressupostos básicos, né, olhando para a continuidade da empresa. Então, acho que esse é um cuidado que os gestores precisam ter. Legal, obrigado, Jane. Estamos aqui caminhando para os finalmente. O Antônio Carlos, ele escreveu aqui, fez um comentário. Parece-me que um desafio importante é definir o índice que deve ser utilizado para medir variação de preços, além da ponderação de fatores, endividamento, alavancagem, etc., em cada segmento da atividade. Eu gostaria de pedir assim, para que vocês comentassem aí, falassem alguma coisa sobre o comentário do nosso participante aqui, a quem eu agradeço, né, estar aqui conosco, e também que já fizesse as considerações aí finais de vocês a respeito, né, do nosso evento, para a gente seguir aqui, não passar muito do nosso planejamento de 1 hora de evento. E eu costumo dizer que um evento ele é bom quando ele fica com aquele gostinho de, eu quero, quando é que vai ter outro, né, outra discussão e tal. Então, obviamente que a gente não encerra aqui a discussão, a gente gera esse conteúdo, e a gente vai ter uma outra oportunidade com um novo artigo, né? Tanto de quem está assistindo, quem vai escrever e os autores aqui que vão continuar pesquisando. Então, eu peço aí as considerações de vocês aí a respeito. Bom, eu falo, depois o Gui fala. Bom, Antônio, é o seguinte, essa discussão de qual é o índice, isso a gente não... Isso é sempre foi um ponto crítico, quer dizer, qual o índice que eu deveria utilizar. E eu acredito que se a gente voltar a usar correção monetária em algum dia, essa discussão continuará. Quer dizer, qual é o índice que mede a sua inflação? Tá? Então, talvez a empresa devesse fazer uma análise de quais são as variações de preços que mais impactam a sua atividade. Tá? Seria o equivalente a gente fazer uma referência de você usar o IGPM para aluguel, dado que a cesta que compõe o IGPM não tem uma relação direta com o aluguel, né? Então, por isso que decidiu-se criar um novo índice que reflita esse produto, né? E não espelhado em outras coisas. Mas você só volta a discutir isso quando você vê que o que você estava utilizando fugiu muito da realidade, foi o que aconteceu com o IGPM para o aluguel. E aí você olha e fala, opa, eu acho que esse índice não representa a realidade, então você começa a ter essas discussões e foi o que acabou, né, fazendo com que surgisse um novo índice. Tá? Então, acho que a gente vai ter essa discussão de qualquer jeito. Essa ponderação de endividamento, alavancagem, eu acho que aqui a gente só vai conseguir ter algum entendimento se a gente, de fato, conseguir ter uma análise um pouco mais detalhada da estrutura da empresa, né? Porque o índice, do jeito que a gente calculou, de forma para todas as empresas do setor colocado em análise dentro do mesmo ano, isso dificulta esse entendimento dessa ponderação. Então, talvez eu devesse fazer uma análise de cada empresa ao longo do tempo, sabe? Para ver o que aconteceu com ela. Talvez aí então a gente consiga entender um pouco mais essa ponderação. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, as perguntas, falar que estou disponível caso tenha algum questionamento adicional, né? Vocês podem me escrever, e aí eu respondo a vocês. Tá? E muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Manuel, para a gente poder estar aqui discutindo e pensando em novas ideias, né? Para aprimorar o nosso estudo. Eu vou colocar meu e-mail no chat, quem quiser, e quem tiver alguma dúvida, é só me escrever. Obrigada.
Bom, eu faço as minhas palavras. Perfeito, Jane. Então, desculpa, Vini, vou passar para o Vini. Perfeito, Jane. Imagina. Vini, com você. Eu peço desculpas, foi acelerado aqui. Bom, faço as minhas palavras da Prolin em agradecimentos, é uma grande oportunidade estar aqui. Eu acredito que cada mais espaço que a gente tiver para falar desse tema vai ser muito importante, porque é um tema que nos permeia e que é sempre importante lembrar, né? E eu acho que esse é o nosso papel com contabilidade, gerar informações relevantes, até porque se a gente não gera, a gente começa a entrar numa seara muito complicada, que é o descrédito da contabilidade, né? Então, eu acho que, mais uma vez, agradeço e é isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, aqui o pessoal escrevendo aqui no chat, a Amanda, né? Ótima palestra, obrigado a todos. Nós que agradecemos, Amanda, a sua presença aqui também, como a de todos, né? E, bom, então chegamos aqui ao final de mais um webinar, o 11º webinar da revista, né? Nós já estamos preparando uma nova edição, novos artigos estão vindo e novos webinars estão sendo agendados também. O Lucas também aqui no chat, né? Tem que fazer ao vivo aqui, viu, Vini? Tem que acompanhar aqui, né, o chat. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua participação, né? Prestigiar aqui. Excelente palestra, ele comenta, né? Então aí, pessoal, gostou, Jane e Vini, tá? Então, chegamos ao final de mais esse webinar. Eu lembrei-me aqui, ouvindo vocês falarem, agora eu falando, lembrei-me do Marcelo Gleiser, que é um físico que produz conteúdo, tem um canal no YouTube, está ficando pop agora, né? Porque está aumentando lá a participação e ele fala de novas tecnologias, né? Das possibilidades de inteligência artificial e toda a transformação que está ocorrendo. E um dia desse ele falou a respeito da imortalidade que está acontecendo, a gente não está percebendo que esses vídeos poderão estar sendo assistidos daqui a 50, 100 anos, né, na rede mundial de computadores e de uma certa forma as pessoas estão falando conosco, né, estão nos vendo ali e de alguma forma é diferente de um livro escrito, porque a gente escreve um livro, né, pessoas que escreveram livro há séculos atrás, a gente continua lendo o livro, mas é diferente de um vídeo, né? Então você observa a expressão facial, né? Você observa são outros aspectos e o Marcelo Gleiser chamou a atenção em um vídeo desse que eu assisti um dia desse, né? O que vão pensar de nós, Manuel, daqui a 100 anos? Pois é, como eram esses caras? Quando a gente olha algumas pessoas, Jane, e aí a produção também de conteúdo, ela precisa refletir um pouco, né, essa naturalidade. Então, acho que comentar esses assuntos também aproxima, né? Quando eu assisto um vídeo, ou mesmo um videoclipe de uma música da década de 80, né, da década de 70, né, quando a gente tinha outra idade, né, estava na juventude, a gente acha estranho aquela forma de vestir, aqueles cabelos para quem tem, né? Mas, enfim, na época era normal, né? Então, fica essa conexão, né, visual, que é diferente do escrito, como eu falei. Mas são aspectos que a gente não está se apercebendo, né? Na verdade, que está ocorrendo, né? O celular é uma extensão da gente, né? Tem coisas ali, a tecnologia, então realmente isso é muito impactante. Agora, eu estava aqui pensando, né, cá com meus botões, né, parafraseando o radialista que eu acompanho aí, o rádio resiste, né? E o rádio é muito popular, as pessoas escutam o rádio, né? O podcast é uma continuidade do rádio, vamos dizer assim, né? Mas eu pensando aqui, Jane e Vini, talvez, né, a resposta à inflação ela seja meio oculta, né? Porque, por exemplo, o nosso poder aquisitivo ele tá sendo duramente afetado agora com combustível, né? Por exemplo, ontem eu fui abastecer e eu perguntei quanto está o valor, né? Porque a gente tem todas aquelas plaquinhas lá e tem a psicologia do consumidor. Às vezes você pensa que está um preço, está outro. E eu perguntei quanto está o preço, né? Porque aí o que acontece? A gente vai deixando de consumir coisas que a gente consumia para ajustar o caixa, né? Para o orçamento caber no mês. Então, esse deixar de consumir alguma coisa ou colocar um produto substituto, ele, de uma certa forma, ele mitiga um pouco o efeito, né? Então, as empresas também vão fazendo isso, né? Quer dizer, sabe aquela economia do cafezinho, que o pessoal diz, você vai fazer a economia do cafezinho? Sim, quando a gente coloca no bico do lápis, tudo é economia, né?
E é o que a contabilidade faz, na verdade. Eu acho que, de alguma forma, as empresas vão se ajustando e as pessoas mesmo vão se ajustando a essa perda. E isso é oculto, né? Quer dizer, você não consegue capturar. A empresa deixou de oferecer brindes, deixou de oferecer algumas coisas, né? Apertou aqui para ela tentar manter a capacidade de geração de caixa e a rentabilidade dela. Então, eu acho que esse ajuste ele vai acontecendo de uma certa forma. Estava aqui pensando nesse aspecto. Então, acaba sendo ocultado, né? Ele ainda não é muito forte, porque as empresas têm algum, assim, e as pessoas, né, ainda têm algum poder de ajuste em algumas coisas. Mas se ela persistir, não vai ter mais, né? E aí, então, você começa a ter que fazer um outro tipo de gestão, que é olhar para o custo, que é olhar, né, para o seu lucro, considerando inflação, que daí você tem que tomar medidas mais drásticas. Acho que, por enquanto, a gente está naquelas... Não, isso não se aplica a todo mundo e nem a todas as empresas, porque, como a gente comentou aqui, o efeito da inflação é diverso, né? É diferente entre as pessoas e entre as empresas, mas acho que uma boa parte delas ainda conseguiu fazer esse ajuste, eu diria que seria um pouco mais simples, que é o cafezinho, que é talvez o combustível, mas se continuar assim, provavelmente esses tipos de ajustes serão mais drásticos, tanto para a gente quanto para as empresas. E aí você vai ter que recorrer a formas de controle olhando para as empresas que a gente tinha deixado de utilizar. Ou seja, há um limite para isso, né, Jane? Há um limite para esses ajustes, né? Perfeito. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui as pessoas que nos acompanharam nesse vídeo e aqueles que vão assistir ao vídeo depois, a gente também há espaço para comentário, né? Como a Jane colocou, disponibilizou aí o e-mail também, e no artigo publicado na revista há o contato, então, também dos e-mails, então os nossos leitores podem entrar em contato com nossos autores. Eu agradeço imensamente, Mara, a você e ao Vinícius aqui, tanto por serem autores da revista e por serem agora youtubers da revista também, né? Então, agradeço imensamente aí a participação de vocês e nós encerramos aqui mais uma sessão de webinar da revista. Eu sempre, como faço, convido o pessoal a se cadastrar na plataforma da revista para receber notícias dos próximos eventos e dos próximos conteúdos publicados. Então, até o próximo webinar.